Pronto, gente, já estamos no ar. Boa tarde a todos, a todas e a todos, como manda o figurino. E é com muita alegria, com muita honra também, que damos continuidade ao nosso primeiro simpósio pombalino internacional, aqui hoje com a mesa de número 2, uma mesa muito importante, porque traz a presença da professora Cláudia Maria das Graças Chaves, da Universidade Federal de Ouro Preto, com quem conversava ainda há pouco, dizendo que estamos compensando uma dívida, porque era para ela vir à UFES, né, há um tempo atrás, e por alguns problemas não foi possível. Contaremos aqui com a presença também da professora doutora Vera Maria dos Santos, da UNIT, nossa colega, que além de conterrânea, é também membro do Conselho Científico da Cátedra Marquês de Pombal. E, finalmente, gostaria de apresentar a professora Maria de Nazaré Sarges, professora doutora, coordenadora da Cátedra Camões João Lúcio de Azevedo, da Universidade Federal do Pará. E a presença dela aqui representa muito nesta mesa, porque ela é a pessoa com quem eu conversei, uma das pessoas com quem conversei inicialmente, também com a professora Rita Aparecida, que foi muito gentil no início, sobre a criação da cátedra, e me passou várias dicas da experiência que ela já tinha, né, várias orientações, e para mim é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Conversávamos sobre a sessão solene de inauguração da cátedra no dia de ontem, que a mim, eu fiquei emocionado, né, que foi um momento único na universidade, histórico, e todos vocês fazem parte disso, e esse evento, ele significa o início de nossos trabalhos, tá bem? Bom, eu queria também apresentar aqui a equipe que está em peso hoje, né, presente na sala na nossa mesa de número 2, na plataforma aqui, Conferência Web. Tenho a presença de Elaine Maria Santos, professora de inglês do Departamento de Letras Estrangeiras, ela que também hoje é do corpo docente permanente, né, do programa de pós-graduação em Letras da UFES e é coordenadora do programa Idiomas Sem Fronteiras, da Universidade Federal de Sergipe, né? Ela que também foi minha primeira orientanda, eu sempre repito isso, e porque nos dá orgulho e hoje é colega. Da mesma forma, né, o professor Tadeu, a Elaine não foi minha aluna na graduação, mas o Tadeu foi. O Tadeu foi meu aluno na graduação, foi meu orientando de mestrado, foi meu orientando de doutorado. Eu, às vezes olho para ele e penso que ele é aluno, mas não é. Ele é hoje professor efetivo do Departamento de Secretariado Bilíngue da Universidade Federal de Sergipe, Tadeu Vinícius, e é um colaborador assíduo e foi responsável por me colocar em contato, tanto pessoalmente com a professora Cláudia Chaves, como com o seu trabalho, seu brilhante trabalho acadêmico. Eu agradeço muito, Tadeu. E contamos aqui com o apoio técnico, né, e intelectual também da nossa querida Vitória, orientanda do mestrado e que vai nos dar assistência à mesa de hoje. A Emily também, ela estava na sala, saiu, entrou agora, Emily Caroline, também orientanda do mestrado e faz parte da nossa equipe. Eu vou, então, apresentar a professora Nazaré para vocês, de maneira mais formal, e vou passar a palavra a ela, para ela dar continuidade à mesa. Então, um momento. Prontinho. A professora Maria de Nazaré Sarges, coordenadora da Cátedra João Lúcio de Azevedo Camões, da Universidade Federal do Pará, possui graduação em História pela Universidade Federal do Pará, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado pela Universitat de Barcelona. É professora titular da Universidade Federal do Pará
vinculada à Faculdade de História e ao Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia. É coordenadora, como eu disse, e foi nessa condição que ela veio participar deste evento, da Cátedra João Lúcio de Azevedo, vinculada ao Instituto Camões. A professora tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil Império, atuando principalmente nos seguintes temas: Belém, cidade, Amazônia, migrações, Belle Époque. Então, é com prazer que passo a palavra agora à professora Maria Nazaré. Boa tarde a todos e todas que estão presentes neste encontro virtual, mas que é um encontro muito significativo por fazer parte da instalação da cátedra da Universidade de Sergipe, Marquês de Pombal. Quero parabenizar o meu colega Luiz Eduardo pelo empenho e pelo sucesso na instalação da cátedra e também pelo sucesso do simpósio intitulado Primeiro Simpósio Pombalino Internacional. E agradecer-lhe pelo convite para mediar esta mesa. E é muito interessante que eu faço parte de uma cátedra cujo nome é de um dos maiores historiadores portugueses, João Lúcio de Azevedo, que, por sinal, escreveu sobre Pombal, né? Escreveu sobre Pombal. Então, há uma ligação muito forte aí, muito próxima, entre o João Lúcio de Azevedo e o Marquês de Pombal. E falar e ouvir nesta tarde duas colegas que vão apresentar temas tão interessantes que eu já comecei a olhar logo que eu fui convidada do que se tratava, e aí eu fico cada vez mais crente de que os encontros acadêmicos, mesmo de forma virtual, eles são muito importantes para alargar nossos conhecimentos, sobretudo de quem estuda o século XIX, XX, como eu, que não recuo muito do século XIX, década de 70 em diante. E foi prazeroso olhar o currículo das nossas colegas e saber do que elas estão falando, do que elas estão tratando e o que elas estão pesquisando. Eu acho que esse momento é um momento ímpar para a Universidade Federal de Sergipe. Ter uma cátedra não é muito fácil. A cátedra ela é um pouco difícil você conseguir. Quando nós instalamos a nossa, em 2017, aqui na UFPA, já há alguns anos as cátedras não estavam sendo instaladas no Brasil. Ontem foi dito, ao redor do mundo, são 59 cátedras vinculadas ao Instituto Camões. A cátedra Marquês de Pombal é a 7ª. Né? Eu era caçula, agora a Sergipe virou o caçula, né, dessa lista. E o Camões ele é tão empolgado com essas cátedras aqui no Brasil que ultimamente eles estão tendo assim, eu não digo boa vontade, mas muito prazer em criá-las, porque eles estão vendo que a interlocução entre aquilo que foi metrópole e aquilo que foi colônia, ela é muito forte. Ela não se rompeu naquele momento de 1822, que ano que vem nós teremos que rememorar, né? As cátedras estão com essa pauta aí colocada. Então, os laços portugueses, eles são muito fortes e eles se solidificam na medida em que essas cátedras vão sendo criadas. Então, se tem uma pessoa também que ficou muito feliz por esse evento, fui eu, porque eu sei o quanto é difícil, ainda mais que vocês tiveram um problema mais do que nós tivemos aqui no Pará. Os atropelos
políticos nós não tivemos aqui, institucionais. E vocês tiveram esses atropelos que, em determinado momento, a gente até murchava se conseguiríamos ou não avançar nessa discussão. Então, agradecida demais ao professor Luiz Eduardo, que se tornou meu colega, meu amigo de cátedra, por esse convite e por me colocar em parceria com as minhas colegas e outras pessoas que estão aqui participando deste encontro virtual. E quero dizer que é muito bom a gente ter filho acadêmico, como você já tem, e posteriormente poderá até ter netos acadêmicos, né? Que você já deve ter um monte de filhos acadêmicos, né? Então, a professora Cláudia Maria das Graças Chaves é a primeira expositora dessa tarde. É professora que fez sua graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, em 92, fez mestrado em História pela Universidade de Minas Gerais, em 95, doutorado pela Universidade Federal Fluminense, em 2001, e pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2009 e 2010. E também tem mais um pós-doutoramento na Universidade do País Basco, né? E essa experiência dela é muito forte nessa área de colônia, império, nesse século XVIII e século XIX. E é autora de inúmeros artigos. Olhando o currículo da professora, eu parei no 5º artigo, não me atrevi mais, que eu ia levar muito tempo, mas autora de muitos artigos, autora de livros, e entre esses livros tem uma que me chamou atenção, que são as obras de Manuel Luiz da Veiga, né? E também escreveu outros livros com outros parceiros, e é dona de um conhecimento nesse período muito significativo. Então, ela se propôs a falar nessa tarde sobre os impactos das reformas pombalinas na América Portuguesa, no âmbito das instituições fazendárias. Eu fiquei muito curiosa, porque quando se fala do Marquês de Pombal, o iluminista, o déspota esclarecido, seja lá o que for, a gente só pensa em quê? Pensa na expulsão dos jesuítas, né? E pensa na reformulação do ensino, né? E esquecemos das instituições fazendárias. Quer dizer, no meu caso, eu que não estou estudiosa desse período. E eu achei muito interessante, eu digo, agora eu vou ouvir uma especialista para alargar meu conhecimento acerca de Pombal, além do que a gente conhece, né, acerca da expulsão dos jesuítas ou da reforma no ensino. E para nós aqui, no Pará, a gente diz que não podemos brigar muito ou criticar muito o Marquês de Pombal, porque quando ele assumiu, ele transformou a nossa capitania, que era Maranhão e Grão-Pará, e transformou Grão-Pará e Maranhão. Colocou o Grão-Pará na frente do Maranhão. Então, acho que nós não devemos brigar muito, né? Ter muitas observações acerca do Marquês de Pombal. Professora doutora Cláudia Maria das Graças Chaves, agora nós vamos ouvi-la. A palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Muitíssimo obrigada, professora Maria de Nazaré, pelas palavras, por essa apresentação tão carinhosa, né, enfim, que acabou de fazer a respeito do meu trabalho. Eu queria, né, para começar, né, enfim, claro, não só agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui presente ao Luiz Eduardo Oliveira, mas também parabenizá-lo, né? Como a Maria de Nazaré disse, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho que a gente está vendo agora a coroação, né? É o resultado de todo o trabalho que foi feito aí nos últimos meses, anos, enfim, para
efetivamente criar, né, e constituir essa Cátedra Marquês de Pombal, da qual todos nós nos beneficiaremos, né? Enfim, nós seremos agora as pessoas que poderão, né, enfim, atuar diretamente, colher os frutos, enfim, isso não é pouca coisa, é um trabalho magnífico, né? Estou muito feliz, comovida, né, enfim, com o convite e dessa possibilidade de estar participando do primeiro seminário, né? Enfim, sei que virão inúmeros outros aí pela frente. Então, quero muito agradecer esse convite, agradecer a lembrança do Tadeu Vinícius Souza, que eu conheci há alguns anos atrás, numa banca de doutorado a qual participava lá na UF, né, em Niterói, e nos apresentamos, trocamos, enfim, contatos, apresentei exatamente essa obra que eu trabalhei com a professora Andréa Slimian, né, da reedição das obras de um negociante português, né, o Manuel Luiz da Veiga, que tinham obras que foram importantes para o ensino das aulas de comércio, né, enfim, então o Manuel Luiz da Veiga, ele foi o autor, certamente, da obra mais reproduzida e comercializada também, né? Porque uma das questões que ele diz é exatamente o fato de que uma das obras dele se esgota, né? Então, foi feita uma reedição em Portugal sem que ele tivesse conhecimento, né? Ele só toma conhecimento depois que essa obra dele é reeditada, né? Que é referente exatamente aos estudos mercantis. E ele também tem uma obra dedicada ao ensino, né? Ensino prático, quase, pode-se dizer, das partidas dobradas, né? Enfim, de um sistema contábil de se apresentar as contas, né, do comércio e também da fazenda. E é bastante sobre isso que eu vou falar, mas com uma outra chave, né? Mas antes disso, eu também quero aqui cumprimentar a professora Vera, que está aqui presente na mesa, com quem eu estou compartilhando essa tarde de debates. Enfim, quando o Luiz Eduardo me convidou, né, quase que de imediato eu falei, claro, eu quero falar sobre a fazenda, né? Enfim, sobre as reformas fazendárias, né? Porque eu estava pesquisando para um outro período, para um outro momento, já entrado no século XIX, aí, que é o período das independências, eu estava pesquisando exatamente a Junta de Fazenda de Sergipe, né? Então eu falei assim, poxa vida, eu estou pesquisando Sergipe e me veio um convite, né, da Federal de Sergipe para falar no evento. Então, eu pensei, vou falar da Fazenda, que é um tema, para mim, muito caro, extremamente importante. Depois, vendo toda a programação, a estruturação, eu pensei, olha, talvez eu devesse ter me aproximado mais da temática das aulas de comércio, né, enfim, do ensino, né, que foi impulsionado pelo Marquês de Pombal, com certeza, né, enfim, que foi a criação das aulas de comércio no contexto das reformas que criou também, né, a Junta de Comércio e, digamos, organizou o espaço mercantil português e cujas, né, enfim, aulas de comércio elas seriam voltadas exatamente para que os negociantes aprendessem o sistema de partidas dobradas, um sistema mercantil de escrituração de livros mercantis, que seria tão importante, que estava muito baseado numa outra perspectiva educacional em Portugal, novos métodos, né, enfim, práticos de ensino. O ensino de comércio, das aulas de comércio, tem muito a ver com uma correlação que vai se formar com os ensinos de negociantes nos demais espaços europeus,
particularmente ingleses, né, com mutualismo, enfim, é um processo de ensino, tá? Quer dizer, os alunos, eles também são responsáveis por retransmitir o conhecimento a outros alunos. Então, eu pensei, né, enfim, que eu devia ter talvez puxado um pouquinho mais, né, para esse lado, mas de certa forma isso não está ausente do que eu vou apresentar, do que eu preparei para apresentar aqui hoje, né? Porque a escrituração mercantil, ela foi extremamente importante para a fazenda, ou seja, ela foi aquela que se beneficiou principalmente, né, digamos, do processo de racionalização e organização da escrituração do tesouro, tá? Então, é um pouco por aí nessa chave que eu pretendo trabalhar aqui. A primeira fala, né, enfim, que eu queria trazer aqui para essa apresentação é uma fala do Jacques Raton, escrita em 1813, nas suas recordações, né, que ele escreve após o exílio de Portugal. Ele é um franco... ele é francês de nascimento, né, franco-suíço, na verdade, que vai para Portugal, né, os seus pais vão para Portugal, ele vai para Portugal, ele se torna adulto e um jovem, né, enfim, promissor nos negócios dos pais, na administração, se aproxima muito do Marquês de Pombal, se torna, inclusive, um amigo, né, do Marquês de Pombal, alguém que é bastante próximo, que mais tarde vai levá-lo para se tornar um deputado da Junta de Comércio. Então, nessas recordações, o Jacques Raton fala muito sobre isso, fala muito sobre esses momentos, né, enfim, de Portugal que ele viveu, que teriam sido para ele momentos gloriosos, né? Então, ele fala sempre com muito entusiasmo do Marquês de Pombal, né, no sentido de dizer que ele foi aquele que engrandeceu as finanças, através da sua produção de centralização a partir da criação do erário régio, e isso é um capítulo específico das recordações dele, a criação do erário régio como tendo sido o marco fundador, o marco maior, digamos, dessa administração pombalina, que já havia se iniciado na década de 50, exatamente com essas outras reformulações, como eu disse, a eliminação das frotas, criação da Junta de Comércio, reorganização, né? Ou seja, levar as elites mercantis também para dentro do espaço da administração desse Estado, né? Enfim, que se constituía mais centralizado através do Marquês de Pombal. A reformulação, como eu disse, né, que ele vai dizer, não apenas da educação no sentido geral, mas particularmente da criação das aulas de comércio como sendo voltada para um sentido, digamos, quase que de um aprendizado prático, para a vida prática, para o cotidiano, ou seja, né, para criar, né, enfim, metodologias de trabalho através do conhecimento contábil, né, enfim, no sentido muito, muito prático, isso que ele gostava muito no Pombal, né, que ele chamava bastante atenção nesse sentido. E lembrando, né, enfim, que ontem, quando o professor Franco ele vai falar sobre o epitáfio, né, do Marquês de Pombal, e teria sido dito, né, enfim, em determinada passagem desse epitáfio, que Pombal ele recuperou o tesouro nacional. Isso foi muito da memória que os seus contemporâneos reproduziram, assim como Jacques Raton, essa ideia de que ele recupera e cria um organismo de centralização
financeira, fazendária, aos moldes do que acontecia exatamente nas demais nações modernas europeias, né? Particularmente, né, o modelo francês e o modelo inglês, que ele havia se espelhado bastante nesses dois modelos. Então ele diz, não havia em Portugal, até o seu tempo, ponto central de arrecadação nem de pagamento. Cada repartição de almoxerifados ou outros quaisquer lhes eram tomadas as contas por uma chamada dos contos, a qual aprovava ou desaprovava as contas que se lhe apresentavam. Diversos tesoureiros de receita e outros de pagamentos formavam um caos muito prejudicial à Fazenda Real e útil só aos empregados, cujo caos pôs termo ao estabelecimento central e compreensível do erário régio, por efeito do qual ficou abolida a Casa dos Contos. Foi inspetor deste novo estabelecimento Marquês de Pombal, sem ordenado por essa repartição, segundo ouvi, porque tinha pela Secretaria de Estado, tesoureiro mor, José Francisco da Cruz Alagoa, escrivão João Henrique de Souza, lente que era da aula de comércio, desde a criação desta, o qual fez plano da manutenção e escrituração do erário régio, e no estilo e forma mercantil de uma grande casa de comércio de partidas dobradas. Pode passar o próximo, por favor. É claro, né, enfim, para além dessa, né, do tom laudatório que está aqui embutido, né, enfim, no Jacome Raton, é quase que impossível, ou seja, na verdade, eu desconheço trabalhos relativos ao que concerne as chamadas reformas econômicas, né, enfim, que não reconheça no período pombalino, né, ou na chamada época pombalina, aquilo que viria a ser a grande obra de centralização, né, do Estado, da administração, baseado a partir da ideia de racionalização e de eficácia administrativa. Então, quer dizer, esses são pontos importantes, basilares, digamos, dessas reformas no âmbito econômico, e que mesmo aqueles que produzem, né, enfim, que criticam, lógico, a ideia de que Pombal, que tudo não foi obra de um homem só, de que havia todo um conjunto, né, enfim, de ideias, de pensamentos, de pessoas capazes, né, enfim, que trabalharam no sentido de organizar essa estrutura, mas que, claro, vem no Pombal o seu catalisador, idealizador, aquela pessoa que, digamos, deu vida a essas instituições, né? Então, isso é importante. Aqui eu estou falando de instituições no sentido mesmo de instituições de Estado, né, ligadas a essa reformulação administrativa, né, e que elas produziram resultados. Né? Então, elas produziram resultados muito, eu diria, resultados muito rápidos, né? Que muitas das vezes foram criticados no sentido de não terem sido resultados no sentido da, né, digamos, de um maior ganho, né? Mas, sem dúvida nenhuma, curiosamente, eles produziram resultados no sentido de transparência e eficácia. Isso né, enfim, isso já seria né, um grande resultado, né? Mas eu vou esmiuçar isso um pouquinho mais, né, para dizer o seguinte, que reconhecendo exatamente esse elemento, você tem aí nos trabalhos, por exemplo, né, do professor José Subtil, ele vai compreender como é que Pombal ele introduz, o período pombalino, né, enfim, vai introduzir um elemento aí da chamada administração ativa, né, uma administração propositiva, uma administração
baseada, digamos, nos seus órgãos centrais, né, enfim, que vão irradiar e delegar poderes para poderes periféricos. Então, você tem os poderes centrais, poderes periféricos, e foi extremamente importante a forma como ele centraliza e cria esses órgãos fiscalizadores, né? Ou seja, porque ele também estava muito imbuído de uma outra lógica administrativa, que é o cameralismo alemão, né? Enfim, digamos, esse poder de polícia no sentido do controle, da administração, da fiscalização, e que isso seriam elementos que seriam empreendidos, né, por essa nova estrutura administrativa, chamada, né, enfim, pombalina, exatamente por esse contexto, né, enfim, essa conjuntura, né, e aquilo que genericamente vai ser chamado aí de pombalismo, tá? Mas os elementos principais que se destacam seriam exatamente isso, que o professor José Vicente Serrão vai dizer, que essas reformas, elas representaram, antes de tudo, a ideia da administração pelo Estado. Enfim, o Estado, ele toma para si a sua responsabilidade de ordenar, organizar, né, enfim, e deixa de forma, digamos, lateral, né, enfim, aquela antiga forma de se governar por conselhos, né, enfim, o que o professor Miguel Dantas Cruz também, né, vai lembrar, dizer que vai retirar, né, aquele formato da administração por consignações particulares, né? Ao centralizar, ele vai produzir, quer dizer, um novo sentido, né? Que eu poderia dizer aqui que, né, pelos trabalhos, por exemplo, do Nuno Monteiro, ele vai lembrar muito bem do que seria a ideia de que você tem agora alguém que não só centraliza esses organismos de Estado, mas também recupera um elemento da filosofia política do século XVII, que é a razão de Estado, para conseguir rearticular e reordenar essas novas instituições baseadas aí, então, portanto, por esse princípio político. Tá? É claro que isso não foi feito sem problemas, né? Foi uma experimentação, ela parte do centro para a periferia, né? Enfim, e claro, na periferia, isso não se deu da mesma forma e não se deu de maneira tão coesa, tão organizada como ela acontece, ou ela tenta acontecer no centro. Tá? Uma coisa é idealizar essas instituições de centro, e outra coisa foi dar vida a essas instituições na periferia. Tá? O próximo, por favor. E é exatamente por isso que eu quero falar aqui, né, no tempo que eu tenho, da relação entre o erário régio, que foi essa instituição criada, com as juntas de fazenda, que serão, por sua vez, né, enfim, serão constituídas nas regiões periféricas, subordinadas aí ao erário régio e a essa nova administração, articulação fazendária. O erário régio, né, ele foi criado por lei régia em dezembro de 1761, né, e ele tinha, né, enfim, como a sua principal característica criar o governo, digamos, o governo executivo das finanças. Então, o erário régio ele seria o órgão maior, máximo, responsável pela administração econômica do Império. Para isso foi necessário extinguir a Casa dos Contos. A Casa dos Contos era, enfim, um tribunal organizado por conselho, um tribunal que
estava vinculado a diversas outras casas, como a Casa da Índia, como a Casa do Reino, e ao Conselho de Fazenda, né, subordinada ao Conselho de Fazenda. O que o Pombal faz? O Pombal cria um órgão totalmente novo, desvinculado do Conselho de Fazenda. E melhor, reforma o Conselho de Fazenda. Né? Quer dizer, moderniza o Conselho de Fazenda para que o Conselho de Fazenda se torne uma espécie, digamos, de um tribunal do tesouro. Tá? Então, isso separa. Tá? Você tem, pelo Conselho de Fazenda, digamos, a administração judicial das finanças, das contas, das dívidas, etc. e tal, e o governo mesmo dos negócios, do Império, ele se torna totalmente canalizado pelo erário régio, o erário régio que é administrado por um lugar-tenente do rei, né? Inicialmente o inspetor-geral, ele próprio, depois, mais adiante, com a Dona Maria, no período mariano, esse órgão vai passar por mudanças, vai ser levado à condição de tribunal, depois vai ser unido debaixo de uma Secretaria-Geral dos Negócios da Fazenda, né? Unificando também o Tribunal da Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, enfim, e trazendo para dentro dele o próprio Conselho de Fazenda, né? De forma que, na verdade, o que ele faz aqui é inverter. É o Conselho de Fazenda que se torna subordinado a esse novo órgão centralizador da administração das finanças. E um elemento fundamental, né, para esse novo órgão é exatamente valorizar aquilo que Pombal já estava valorizando há um tempo, né, há alguns anos, com a criação das aulas de comércio, a escrituração mercantil, ou seja, levar para dentro de um organismo de Estado a contabilidade, porque, inacreditavelmente, ela não estava presente, né? E é isso que vários autores contemporâneos vão lembrar, dizer, olha, era um emaranhado de contas, era um emaranhado de funções, de tribunais, de repartições, que não se comunicavam umas com as outras, enfim, e que cada uma delas tinha lá uma relativa autonomia e que não havia um organismo que centralizasse efetivamente essas funções. Então, o que o Pombal vai fazer, né, enfim, é exatamente criar com o erário régio, esse superorganismo, essa superinstituição que vai centralizar, né, enfim, essas administrações, no caso do Brasil, com a transferência da corte, aqui é criado um erário régio, e esse erário régio vai se transformar em Tesouro Público em 1821 e depois o Tesouro Público Nacional após a independência do Brasil. Enfim, digamos, a raiz, né, enfim, do nosso Tesouro Nacional, exatamente ali o erário régio que é criado por Pombal em 61. Pode ir para o próximo, por favor. Nas periferias, né, eu estou dizendo aqui, não só na América Portuguesa, em África, Ásia, ilhas, enfim, foram criadas administrações e repartições fazendárias que substituiriam a partir de então as antigas provedorias, o que se queria exatamente com a criação do erário, que se criassem também organismos que fossem subordinados ao erário régio, e não, por exemplo, ao Conselho Ultramarino. Né? Então, a partir das periferias, particularmente, inicialmente, a América Portuguesa, né? E mais particularmente algumas capitanias consideradas centrais, mais importantes, inicialmente Bahia, depois o Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, foram sendo criadas as juntas de administração, de arrecadação e administração da Real Fazenda. Enfim, essas juntas, elas eram presididas
pelos capitães generais, né, enfim, os governadores dessas capitanias, eram compostas por um procurador de fazenda, então você tinha um lugar aí dos magistrados, porque as juntas de fazenda, elas também tinham um papel ligado à jurisdição contenciosa e voluntária, né? Esse é um assunto, um tema muito caro para mim, mas eu não vou expandi-lo aqui agora no momento. E quer dizer, né, a questão da administração contenciosa, mas eu quero chamar a atenção aqui, sobretudo, para o fato de que as juntas de fazenda, elas deveriam ser órgãos regionais, né, arrecadadores, administradores dessas rendas reais, né, enfim, elas devem produzir, né, enfim, também relatórios, devem produzir toda uma contabilidade, então, por exemplo, da base para o centro. Então, uma forma para que o centro tenha exatamente a noção daquilo que está sendo feito, arrecadado, administrado, porque as próprias juntas, elas não apenas arrecadavam, mas elas também eram responsáveis pelo pagamento das folhas civis, das folhas eclesiásticas, das folhas militares, do pagamento das tropas. As juntas de fazenda, elas administravam os contratos, né? Então, contratos que eram feitos outrora, inicialmente pelas câmaras, depois pelo Conselho Ultramarino, agora ficavam organizados pelas próprias juntas de fazenda. Então, sem dúvida nenhuma, eram órgãos com um imenso poder político e econômico. Tá? Muito se fala sobre a questão dessas juntas, elas serem órgãos com uma grande autonomia, né, em função de que elas estavam, digamos, nas franjas do Império e que, portanto, elas escapavam muito de certo controle. A historiografia, no geral, ela enfim, ela não é unânime, né, enfim, em demonstrar o quão autônoma ou o quão subordinada as juntas de fazenda elas estavam, digamos, de uma ideia de disciplina, hierarquia, organização das rendas e do controle das finanças pelo Império. Mas, sem sombra de dúvida, uma questão ela é unânime, né, em dizer que as juntas de fazenda vão dar notabilidade, vão dar visibilidade às contas. Para se ter uma ideia, né, de uma dessas obras que eu demonstro aqui, né, que é uma obra, logo na capa da apresentação, que é uma versão facsimilar desse relatório, né, que é produzido, né, por um escrivão chamado Francisco Rebelo. Ele foi um escrivão nascido em Portugal, formado pelas artes contábeis de escrituração, das aulas de comércio, e ele é o responsável por trazer para a Junta de Fazenda das Minas Gerais, lá no finalzinho da década de 60, de 1769, quando é publicado esse relatório dele, que foi editado aqui de forma facsimilar, a ideia, digamos, prática do que é uma contabilidade, né? Uma administração contábil, né? Ou seja, os livros. A ideia é, sobretudo, porque as partidas dobradas elas vão dizer, olha, você tem que organizar as contas pelos débitos, né? Enfim, é algo mais ou menos que a gente tem com a ideia, por exemplo, do que é um orçamento, né? Enfim, um orçamento, você não faz um orçamento a partir das suas receitas, você faz um orçamento a partir das suas dívidas, a partir daquilo que você deve pagar. Enfim, então, a partir daí, você começa a organizar e, inclusive, implementar as formas de arrecadação para você
dar conta daquilo que você tem que fazer. Quer dizer, o inacreditável era exatamente que essas instituições, elas não tinham essas contas, enfim, elas não produziam essas contas, elas não possuíam essas contas, e muito menos de forma de uma escrituração mercantil, de uma escrituração contábil. Então, quer dizer, além de se ficar às cegas, né, enfim, se produzindo relatórios, né, básicos, quanto se arrecadou, quanto se gastou, numa forma geral, a contabilidade ela vai dar, sobretudo, a possibilidade de comparar, né, enfim, saber quanto se ganha, quanto se perde. E um dos elementos, um dos fenômenos interessantes dessa característica, e que vai ser muito uma das razões pelas quais as juntas vão ser muito criticadas pelos seus contemporâneos, é que elas vão mostrar também as perdas, né? Enfim, tudo que se perdia, né? Tudo que, não exatamente pelo contrabando, né? Enfim, mas as perdas gerais, as perdas que se tinha, por exemplo, com um ano ruim, perdas com naufrágios, enfim, secas, porque os contratos eles eram feitos, né, enfim, para se projetar por 3 anos uma certa contabilidade, né? Só que no final, nos relatórios, se percebia que os preços arrematados dos contratos, muitas das vezes os contratadores eles não conseguiam atingir, né, enfim, o seu objetivo final. O que essas contas vão mostrar, né, o que muitas das pessoas vão ver, sobretudo a ideia de que há corrupção, há roubo, há uma malversação das rendas públicas. Eles, por outro lado, também, e existia, né? Eu não estou querendo dizer que não existia, existia, né? E essas contas vão dar visibilidade a isso. Mas elas vão mostrar também, né, enfim, que muitas das vezes até esses contratadores, eles não calculavam bem, né, aquilo que eles iam fazer, aquilo que eles iam projetar ao longo desses 3 anos. Então, basicamente, as partidas dobradas, era necessário se projetar, quer dizer, as despesas, as receitas, e colocar, né, no papel absolutamente tudo, né? O que se foi pago a cada trimestre, a cada ano, a cada triênio. Então, isso era aquilo que, enfim, que era absolutamente necessário se fazer. Próximo slide, por favor. Muitas dessas discussões, né, enfim, como eu estava dizendo, tanto pelos contemporâneos como pela própria historiografia, ao analisar essas repartições fazendárias, essas juntas de fazenda, elas vão trazer muito dessas discussões, essas questões. Olha, afinal de contas, essas reformas pombalinas que foram feitas no sentido de uma centralização, elas não teriam produzido muito de dispersão, muito de autonomia, né? Enfim, por esses recônditos territórios onde foram criadas essas juntas, que tinham lá a sua relativa autonomia, né? Há um consenso mais ou menos geral, né? Enfim, de que até mesmo as autonomias elas estavam imbuídas dentro de uma lógica ainda, obviamente, de antigo regime, já que o governo dessas finanças se faziam por juntas, né? Enfim, não era um organismo burocrático, uma repartição burocrática centralizada, mas ela se dava através, digamos, de um corpo colegiado, né? Então, portanto, a voz, o peso, né, enfim, do presidente, do governador, os interesses e o peso, né, de um ouvidor, de um juiz de fora, de um intendente, que muitas das vezes eram esses procuradores da fazenda, do tesoureiro, do escrivão, enfim, eram muitas cabeças, né, enfim, gerenciando essas contas. E é claro que
vários e vários episódios, né, de corrupção foram relatados ao longo desse processo, né? Então, de favorecimentos, né? Enfim, então isso não passou, não deixou de existir, né? Mas reiteradamente os administradores do erário régio enfatizavam a necessidade de se manter as juntas, porque manter as juntas era a manutenção do controle das contas, do controle das rendas, ou seja, a visibilidade e eu não vou dizer aqui, obviamente, transparência, mas a visibilidade das contas, até mesmo quando se tinha prejuízo. Enfim, até mesmo para demonstrar o prejuízo, né? Por exemplo, o Ângelo Carrara, ele fala muito disso, que é um historiador, né, brasileiro, meu colega do programa de pós-graduação. Ele vai mostrar como é que ele é um grande estudioso das rendas e da fazenda real em Minas Gerais. Ele vai mostrar o quanto que os prejuízos eles precisariam entrar nesses cálculos, né? Enfim, e para se desvincular a ideia de eficácia da ideia de lucro, né? Enfim, porque o que se considerava aqui era a eficácia da administração, né? Enfim, não a eficácia financeira no sentido de que essas contas, os balanços, né, esses balancetes finais, eles mostrassem sempre que a fazenda real ela tinha um superávit, enfim, que as arrecadações elas superavam as despesas, né? Em geral acontecia isso, mas a ideia de quando ela acontecesse você tinha sobras e essas sobras elas deveriam ser administradas no conjunto pelo erário régio enfim, ele também chama atenção para uma conjuntura de crise econômica, né? Ou seja, aquilo que vem depois da implementação, que grande parte das juntas elas vão ser implementadas ali na década de 70, depois da década de 80. Quando eu estava dizendo que eu estudei a junta de fazenda de Sergipe, é uma junta de fazenda que foi sem nunca ter sido, né? Porque ela é autorizada, né? Enfim, existe uma carta régia de criação dessa junta de fazenda em 1820, logo depois da Revolução do Porto, né? Enfim, é quase que simultânea à Revolução do Porto, e quando ela efetivamente ela vai ser criada, ela não é criada por conta disso, né? Enfim, vem a Revolução do Porto, vem a convocação das cortes, e essa junta de fazenda, ela não é... Mas ela teria sido, digamos, ela poderia ter sido a última junta de fazenda, né, dentro desse conjunto, né? Foi criada uma junta de fazenda pelo governo juntivo, né? Enfim, pela junta de governo provisório, pós-cortes, né? Enfim, e também pós-independência, em 1823, mas ela não foi reconhecida como oficial, né? Enfim, essas juntas elas foram criadas à medida, enfim, que se reconhecia a necessidade delas, e não que elas existissem em cada um dos territórios. Então, elas foram criadas por cartas régias, cada junta, eu já estou finalizando, cada junta em cada uma dessas repartições, elas foram produzidas de forma, como é que eu vou dizer, elas foram caracterizadas muito mais pelos territórios do que propriamente por a existência de estatutos e de um cronograma para a constituição delas. Os próximos slides, por favor. Já falei sobre essa questão, né? O próximo, por favor. Aqui é só mesmo um exemplo, né, enfim, de como é que esses livros eles eram escriturados. Era obrigatório, né, pelas cartas, que se tivesse livro de receita e despesa do tesouro, livro diário, livro de conta corrente geral, livro para os próprios reais e outros livros que se fizessem necessários a partir das circunstâncias. E no final, aqui eu só coloco alguns exemplos dos modelos de escrituração, né? Essas letras maravilhosas aqui, obviamente, que o escrivão tinha que ter para escrever. Aqui é um relatório final, né, de 69, é só mesmo um balanço, né, daquilo que entra, daquilo que se gasta,
né, com pagamento das folhas. O próximo, por favor. Pagamento de trocas de folhas, né? Como vocês vão ver de um lado aqui, o primeiro, a relação de cobranças de dízimos, esse aqui de Minas Gerais. Ao lado está uma folha de pagamento civil, né? Mostrando pagamento com despesas de professores, régios, etc. Ou seja, você tem uma série, mas você também tem uma lista dessa, um relatório disso para cada uma das despesas. Enfim, pagamento das tropas, folha eclesiástica, folha, enfim, cada uma dessas despesas, elas estavam organizadas contabilmente. Tá? Isso funcionou maravilhosamente por todas as juntas? Não. E isso foi exatamente tudo que se reclamou ao longo do período. Olha, seria maravilhoso se funcionasse, mas muitas juntas passaram a não produzir esses relatórios. E essa é a maior reclamação que se faz lá em 27, quando estávamos prestes a extinguir essas juntas. Ou seja, a ausência da continuidade ou manutenção dessa escrituração mercantil, que era exatamente aquilo que dava visibilidade e razão de ser a essas juntas. Bom, desculpem aí uns mais de 42 minutos. Eu queria agradecer e encerrar aqui a minha fala. Muito obrigada. Muito obrigada, professora doutora Cláudia, com a sua explanação. Eu fico até pensando na bagunça que a gente vive numa administração, né? Que atualmente, que ninguém, como alguém disse outro dia, esse é um país de malucos, né? De gente que não sabe o que faz. E aí, ouvindo isso, fiquei pensando, mas no final eu vou fazer uma pergunta, que as perguntas somente no final, podem mandar as perguntas pelo chat, que ao final da palestra da professora Vera, nós colocaremos aqui em pauta. Então, eu quero agora, depois do meu agradecimento à professora doutora Cláudia, né, Maria das Graças Chaves, da Universidade Federal de Ouro Preto, eu quero apresentar-lhes aqui a professora doutora Vera Maria dos Santos, que é da UNIT, a Universidade de Tiradentes. A professora Vera, ela é graduada em Geografia e pós-graduada em Geografia da Agricultura, o que me chamou a atenção, porque eu tenho muita proximidade com os geógrafos. E essa Geografia da Agricultura me diz, Geografia da Agricultura, preciso conhecer mais isso aí, né? Conversar com meus colegas sobre isso, os geógrafos. Muito simpática a geografia, quando ela fala em interlocução com a história, e é muito bom. É mestra em educação, tem doutorado em educação, todos realizados na Universidade Federal de Sergipe. É professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa, Colonização, Cultura e Educação, que é um grupo vinculado ao CNPq. É associada à Sociedade Brasileira de História da Educação e desenvolve as suas pesquisas na área de educação, sobre o patamar da história da educação, sobre os temas disciplinas e impressos escolares, intelectuais, e sobre o período colonial, considerando a relação Sergipe-Brasil e o Império Atlântico Português. Em 2018, ela iniciou um projeto de pesquisa, a Ordem Civilizatória Portuguesa, Capitania de Sergipe, Del Rey, 18 ao 20. Bem, é autora de livros didáticos, inúmeros livros didáticos, e também autora de inúmeros artigos, também, que eu fui olhar, inclusive até me chamou muita atenção, um artigo que ela escreveu um artigo muito recente, sobre o adoecimento mental docente em tempo de pandemia. É muito interessante esse artigo,
que está no Brazilian Journal Development, para quem tiver curiosidade. E também a professora Vera também escreveu inúmeros livros, inclusive tem um que é o livro didático de Geografia de Sergipe, do século XIX ao século XX, que também é a área dela, da educação, e um sobre as mulheres de posses. E a tese da professora Vera é muito interessante, é as mulheres de posse em instrução elementar na capitania de Sergipe del Rei, nos anos 700. Deveriam ter conservado o estado de Sergipe del Rei, tão bonito, né? E tiraram esse del Rei. E nesse momento, então, nós vamos passar a ouvir a palestra da professora Vera sobre os cativos de Dona Ana e os indícios de instrução na capitania de Sergipe del Rei, 1771. É com você, professora Vera, a palavra. Então, boa tarde a todos, a todos, né? No primeiro momento, eu quero agradecer ao professor Luiz Eduardo por essa oportunidade ímpar, né, para a gente discutir esse período que, às vezes, é tão difícil, né? Às vezes, eu sinto um pouco de dificuldade de discutir esse período em algumas rodas de discussões, né? Bom, mas eu quero agradecer ao professor Luiz Eduardo, ao tempo em que eu quero também parabenizá-lo pelo sucesso desse evento, né? Esse evento já é um sucesso, é uma realidade, a gente já sabe que ele nos rende e nos renderá muitos frutos, né? E também eu quero saudar as minhas colegas, né? A professora Cláudia, a professora Nazaré, aos colegas que estão aqui da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Tiradentes. Então, a todos, né, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Então, a minha fala de hoje é sobre os cativos de Dona Ana, no ano de 1971, não é que eu vou fazer essa fala. Esse material que eu tenho, né, ele constitui uma nota de rodapé, apenas uma nota de rodapé que eu faço na minha tese de doutorado sobre essa documentação. E depois que eu concluí, que eu esquadrinhei, que eu trabalhei esses 87 inventários judiciais para uma pesquisa sobre os órfãos no século XVIII, eu encontrei esse testamento de Dona Ana Paz Teres. E nesse testamento, eu encontrei um registro de instrução de escravos na capitania de Sergipe del Rei. Pode passar, por favor? Obrigada. Então, essa situação, ela me chamou muita atenção, né? Eu não sou uma estudiosa, uma grande estudiosa dos escravos, né? Mas foi uma situação que me chamou a atenção como pesquisadora. Então, eu me debrucei sobre essa fonte e para investigar os indícios da instrução dos cativos nos séculos XVIII, momentos antes da reforma dos estudos menores, que foi implementada pelo Marquês de Pombal, né? Então, eu queria ver como era que isso estava acontecendo, uma vez que a gente sabe como é a questão, como ela é discutida, a questão dos escravos, como ela foi pensada nesse período, o que é que estava posto na legislação para os escravos nesse momento. Bom, para fazer essa investigação, eu fui atrás, comecei a fazer a leitura, transcrição e análise desse material, desse testamento. Esse testamento, ele tem apenas 7 folhas. Vocês sabem que essa documentação cartorária é uma documentação muito rica e é uma documentação que ela não é uma documentação de educação, que tem a finalidade de mostrar, ela não é uma fonte para a educação, ela é um documento jurídico, mas a gente pode buscar
elementos para entender a vida, a educação das pessoas naquele momento, num dado momento, né? Então, esse documento ele está digitalizado, ele está também incompleto, ele só tem apenas essas 7 páginas, alguns momentos, algumas partes corroídas, e outras partes você consegue ler, está completamente legível. Corroído pelo tempo, né? 1771 é difícil você conservar esse documento, a depender do clima, das condições como ele foi armazenado e tudo mais. Mas aqui nós temos o arquivo judiciário, que o arquivo, através da diretoria e dos funcionários de lá, eles fizeram um trabalho fantástico, preservando essa documentação, digitalizando, e muita coisa está digitalizada. Bom, eu trabalhei ainda também nessa análise desse material com as ordenações filipinas, as constituições primeiras do arcebispado da Bahia, o dicionário de Bluetooth. Então, esses documentos, eles são importantes porque as ordenações filipinas é um código de condutas, né? As constituições primeiras também. E o dicionário de Bluetooth, porque ele nos auxilia, em termos de vocabulário, de uma série de questões e de análise, para que a gente possa mergulhar no século XVIII, né? Para que a gente possa entender. Pode passar, por favor. Além aliada às fontes, eu trago alguns autores, como Costa, que trabalha a questão da educação, mas também relata como a presença de escravos nas famílias, Bastos também, que vai trabalhar escravos, fazendo falando da instrução de escravo, mas no século XIX. Tem vários autores que falam de instrução de escravo no XIX, tem também no XVII e XVIII, mas sob outro ponto de vista. Faria, Silva, 2008, Velasco, e que eu discuto o conceito de elites locais, Santos, Silva e outros autores que me ajudam a compor esse cenário, compor essa narrativa desse texto. Para fazer essa análise, eu trabalho com o paradigma indiciário de Ginsburg. E os dados coletados nesses inventários e testamentos, eles são coletados a partir de uma ficha. Eu elaboro uma ficha de coleta de dados para que eu tenha um norte a seguir, uma orientação a seguir. Por quê? Esses documentos, eles são riquíssimos, ele tem uma gama de informações que, se você não tiver cuidado, se você não tiver um eixo que norteie, às vezes você não coleta a informação que você quer, e por isso que a ficha é importante. Então, esses dados eles foram analisados à luz do paradigma indiciário de Ginsburg, que ele nos ensina a examinar um conjunto, por ele denominado de modelo conjuntural para a construção do conhecimento. Então, nesse modelo, o autor sustenta a ideia de o pesquisador perseguir na documentação as pistas obscuras, os indícios e os dados marginais, que ele fala que, se a gente não tiver cuidado, se a gente não for perspicaz, a gente não percebe. Esses dados, ele coloca que, muitas vezes, são imperceptíveis aos olhos das pessoas comuns. E, a partir desse envolvimento com essa documentação, descobrir o que está posto nas entrelinhas para construir um modelo epistemológico calcado em nossa herança cultural. Então, isso às vezes pode ser abstrato um pouco e complexo, mas quando você começa a ler o texto de Ginsburg e que você começa a analisar as suas fontes, você entende o que é essa herança cultural, você entende o que é esse modelo conjuntural que você vai compor
a partir desses elementos que não estão muito claros nos inventários, que estão corroídos, e você vai juntando esses pedaços, esses indícios, essas pistas, para poder montar um todo, né? Montar uma narrativa a respeito desse fato. Pode passar. Então, a partir dessa coleta de dados, eu senti a necessidade de entender quem foi essa pessoa, Dona Ana, né? Quem era ela no contexto da sociedade sergipana setecentista. Então, eu fui buscá-la. Então, ela é uma mulher branca, natural da freguesia de Nossa Senhora do Socorro, aqui de Sergipe, e filha legítima de João Batista e Dona Maria de Menezes, na época da elaboração, da escrita do testamento, já defuntos. Quando fez o seu testamento, Dona Ana já estava molesta, mas ela disse que de pé, molesta, mas mesmo de pé, pediu para redigir o seu testamento. Então, mas quem foi essa pessoa, né? Então, ela pertenceu à Irmandade de Nossa Senhora das Almas, pertenceu à Irmandade, não era uma coisa tão simples, pertenceu à Irmandade, precisava de apadrinhamentos, de uma rede de relações interessantes, importantes, para que lhe ajudasse a você se inserir nesses contextos. Ainda Dona Ana pediu para que seu corpo fosse sepultado na Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Piedade, da Vila de Lagarto, amortalhado em um hábito seráfico do padre São Francisco. Então, esse também é um outro elemento que diz muito de quem foi essa pessoa, Dona Ana, porque, em termos de Brasil, havia um comércio muito grande de mortalhas, principalmente, e a predileção das mortalhas era por uma mortalha de São Francisco. Ela tinha em sua casa peças religiosas, né? Tinha também móveis, como mesa com gavetas, bancos. Ela tinha alguns móveis, como cita o testamento. Ela também foi uma mulher casada com Gregório de Araújo Costa, também falecido, de cujo matrimônio não tiveram filhos, não tendo, desse modo, nenhum herdeiro forçado, ou seja, pela força da lei, né, ela não tinha nenhum herdeiro. Pode passar, por favor. Então, dentro dos limites da singularidade de cada indivíduo, Dona Ana não era uma pessoa comum na sociedade colonial de Sergipe del Rei, pois, tendo em vista a análise do seu testamento, ela pertenceu a uma ordem religiosa, como vimos, era chamada de Dona, não é? Vocês sabem, a gente sabe que ter esse elemento Dona na frente do seu nome é importante, dá traz uma carga de significados para essa pessoa, porque muitas vezes ou o marido tinha uma patente, quando não, o fato de ser uma mulher branca, ou então ser uma mulher de posse, ter bens, isso já ela poderia também ter esse nome de ser chamada de Dona Ana, não é? Como um elemento de destaque. Você pode voltar, por favor, que eu ainda não... Ah, está aqui. Pronto, está certo. Eu que me atrapalhei, desculpe. Esses elementos... Cadê? Esses elementos, obrigada, dizem muito de uma pessoa na sociedade colonial. Ela, com esses atributos todos, pertenceu a um grupo que detinha poder. Eu chamo alguns autores que trabalham as elites locais, né, para dizer que Dona Ana ela é uma pessoa que pertencia a uma elite local. Agora pode passar, obrigada. Então, conhecendo, tendo montado essa ideia de quem foi Dona Ana, aí eu pergunto, né, onde estão os indícios da instrução dos seus escravos?
Esses indícios estão nos registros e nas declarações feitas por ela em seu testamento. Agora, é importante que eu ressalte que a instrução de escravo não foi um elemento presente na ordem jurídica setecentista, aqueles documentos que eu apresento no início. Eu olhei aquele material todo, foi feita uma análise e não entra instrução de cativos ou de escravos naquele momento. Por quê? O escravo era um bem. Né? Escravo, ele não entra na estrutura da ordem legal para a instrução. Tanto que as ordenações filipinas não mencionam tal possibilidade. A instrução à época não era para todos. No entanto, observamos que, nas entrelinhas da vida cotidiana, muitos fatos ultrapassavam os limites da estrutura normativa. Bom, mesmo percebendo que a instrução de escravos não era um elemento presente na ordenação filipina, mas a gente sabe que aqui e acolá, né, se tinha aqueles outros caminhos que burlavam a estrutura normativa para se conseguir algum elemento, algum fato, às vezes até alguma benesse, né? Pode passar, por favor. Então, e o que é que eu chamo de instrução elementar? Né? De instrução. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu encontrei na capitania de Sergipe del Rei, no período de 1500 a 1700, até todo o século XVIII, de 1575 até 1799, eu encontrei 4 modelos de instrução elementar. Instrução elementar na capitania de Sergipe del Rei, nos anos 700, foi um conjunto de práticas educativas de base religiosa, as quais, em um primeiro momento, apresentavam uma base comum para homens e mulheres que aprendiam a doutrina cristã e os bons costumes. Pode passar. Em um segundo momento, essa instrução se diferenciava a partir do sexo, sendo que para os homens, designava-se a apreensão das primeiras aprendizagens ou saberes elementares, ler, escrever e contar. Mas esse tipo de instrução que eu estou falando era para as pessoas de posses, tanto homens como as mulheres. Para as mulheres, a apreensão dos ofícios, coser, fiar, fazer renda e bordar. Então, é essa a instrução que eu encontrei nos inventários, a partir da análise dos inventários judiciais, para homens e para mulheres de posses. Mas pode passar. Essas práticas, de um modo geral, eram aprendidas desde a infância e se estendiam até a idade adulta. Podiam ser escolares, ou, nessa época, não escolares, e visavam atingir preferencialmente aqueles indivíduos dotados de posse. Então, eu tive a necessidade de entender esse contexto da instrução para voltar para falar da questão dos indícios da instrução de escravos. Pode continuar. E os escravos, onde estão nessa conversa, né, que eu trago aqui para vocês? Então, não foi um elemento presente na ordem jurídica setecentista. Né? A instrução à época não era para todos. Nas entrelinhas da vida cotidiana, muitos fatos ultrapassavam os limites da estrutura normativa. Né? Pode passar, por favor. Obrigada. Aí eu trago um documento, né, que é o documento que eu faço a transcrição de uma parte para falar dos indícios da instrução de escravos. Então, quando eu pergunto, e os indícios da instrução? Então, eu transcrevo esse material e a transcrição é a seguinte: declaro que possuo 2 escravos.
escravos, ambos crioulos, a saber, um de nome João e um de nome Antônio, e outra de nome Bárbara Luciana, ambos irmãs, filhos de minha escrava Luciana, aliás, Lourença, as quais se acham com suas cartas de alforria lavradas no livro de notas do cartório desta Vila do Lagarto. Vamos ver o que é que ela diz mais a respeito disso. Então, ela tinha 2 escravos e esses 2 escravos tiveram um filho. O mulatinho Antônio se acha aprendendo a ler e o ofício de sapateiro com Francisco de Araújo, o qual peço que o tenha em seu poder, até o mesmo acabar de ensinar e o dito ter a capacidade de se reger. Então, quando ela diz isso, né, ela está pedindo a esse Francisco Araújo que ensine o ofício de sapateiro ao seu mulatinho, como ela diz, né? Até ele ter capacidade de se reger, que era quando ele ia adquirir a sua maioridade jurídica de 25 anos de idade. E a mulatinha, peço, veja, aí já entra outro personagem, a Rosa Maria, mulher de Manuel Guedes Soares, pelo amor de Deus e por me fazer merecer, né? A queira ter em seu poder, dando-lhe o ensino e doutrina, como costuma fazer a seus filhos, até a dita poder se reger. Então, pode passar, por favor. Ela faz esse pedido, nisso aí estão os indícios, né, que a gente entende, que eu entendo que são os indícios da instrução de escravos, partindo do entendimento que a instrução, a base e o conceito que eu tenho de instrução é para as pessoas de posses, mas eu entendo que, baseada naquela instrução, em 1771, nesse período do Marquês de Pombal, a instrução voltada para os órfãos de posse era aquela que eu mostro para vocês. No caso aqui, a escrava Bárbara Luciana recebeu a instrução própria do seu sexo, como é a instrução destinada às órfãs de posse no século XVIII, e que é a instrução que está posta no inventário, e que as pessoas, os detentores, as mulheres viúvas, se referem à instrução própria do seu sexo, que é aquela baseada na doutrina cristã em bons costumes, e vai aprender a coser, a bordar e a fazer renda. Essa instrução, conforme a pesquisa que eu desenvolvi, envolvia os aprendizados da doutrina cristã, bons costumes, e, no segundo momento, os ofícios de coser, bordar e fazer renda. Pode continuar. O mulatinho recebeu a formação, se não aquela para o trabalho, pois não cabia aos filhos dos pobres outra formação. Então, essa formação que Dona Ana pede para o seu mulatinho era a formação para os pobres da época, não para escravos, né? E aí eu trago Fonseca, que reforça esse entendimento, destacando que, para os pobres, a educação voltava-se prioritariamente para o aprendizado dos ofícios mecânicos, embora, eventualmente, também fossem levados a aprender a ler, a escrever e contar. E aí o mulatinho se enquadra nessa educação, nessa instrução, nessa formação para os pobres. Pode passar. Então, o acesso à instrução não era assegurado para todos, tendo em vista a impossibilidade prática de proporcionar o seu acesso para a população em geral. Conforme Silva, os intelectuais no século XVIII tinham ainda a preocupação de que, se todos resolvessem estudar, diminuiriam os braços úteis aos ofícios rústicos e fabris. Continuando. E, então,
eram essas palavras que eu queria trazer para você, mostrar que em Sergipe nós temos indícios da instrução de escravo, uma instrução baseada na instrução que era dada aos órfãos de posse. E é essa instrução que a dona Ana encaminha, pede, ela deixa isso registrado, ela faz esse pedido para essas pessoas instruírem os seus escravos até eles poderem, né, atingir a maioridade. Então, é um documento que está incompleto e que eu não encontro todas as respostas que eu levantei, mas que ele me instiga muito e eu continuo pesquisando e olhando e discutindo essas questões. Então, eram essas as minhas palavras. Muito obrigada e agradeço mais uma vez o espaço para a discussão. Muito obrigada, professora Vera. Destacando aí uma figura feminina, uma figura de posse, né? E eu sei que a sua tese, ela discute essas mulheres de posses que assumiu tarefas ditas masculinas, né? Que era uma coisa muito rara, mas geralmente eram mulheres de posse, que enviuvavam e aí tinham que continuar administrando seus bens, que poderiam ser engenhos, a escravaria, os alambiques, né? Então, geralmente, a essas mulheres não era feita nenhuma observação que pudesse diminuí-la dentro daquele espaço da sociedade. Eram consideradas tarefas masculinas, mas que essas mulheres tinham autoridade, tinham a licença para exercer, considerando a sua condição de viúva. E Dona Ana, aí é uma delas, né? Só com uma peculiaridade, preocupada com a instrução de escravo, dos mulatinhos, mas sempre com aquela distinção, né? O mulatinho tem uma instrução diferente daquele que é pensado para os abastados. Então, quero agradecer muito e dizer aos nossos, a plateia virtual, se quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat. Eu não sei se pode fazer assim, abrindo o microfone, não sei, eu acho que é só pelo chat. O nosso diretor de cátedra se encontra aqui, ele poderá, então, nos dizer isso. Sim, claro. Eu queria agradecer, primeiramente, né, as excelentes falas da professora Cláudia, da professora Vera, e eu queria passar a palavra, e a intermediação também, né, muito precisa, muito pontual, da professora Nazaré. Eu queria passar a palavra para a Vitória, que ela que ficou responsável de coletar as perguntas no chat do YouTube. Boa tarde, professoras. Pessoas de várias instituições vieram prestigiar o evento, agradeceram pelas belíssimas falas das professoras. Os orientantes da professora Vera marcaram presença aqui no chat, mas nós não temos nenhuma pergunta direta do público. Mas eu creio que os professores pretendam tecer comentários, fazer perguntas. Eu mesmo gostaria de tecer um comentário e fazer uma pergunta, uma curiosidade, uma pergunta que não é dotada, assim, digamos, de uma pretensão acadêmica, mas é algo que se diz, não é? E que eu gostaria de saber a sua posição. Né? Com a orientação do Tadeu sobre a formação do negociante perfeito, né? A gente percebeu assim que a legislação pombalina referente à formação de comerciantes é algo bastante inovador no século XVIII. Ela busca atender à formação de homens úteis aos interesses do Estado naquele momento, que era justamente o desenvolvimento do comércio, né? Através de companhias, através do fomento a determinados produtos, etc. E eu me pergunto se esta
este aspecto da legislação pombalina e da reforma pombalina referente à instrução, que a gente considera tão importante, e eu acho que hoje é um consenso que seja mais inovador assim, com relação ao que era antes, em termos de ruptura, talvez, é algo inédito na Europa. O Pombal, de certa forma, ele encontrou esse modelo na Áustria durante o seu período diplomático. Sabe-se que ele teve contato com algum material bibliográfico, algum livro do assunto. Essa é uma curiosidade que eu tenho, professora. Obrigada, Luiz Eduardo, pela questão. Eu não tenho diretamente nenhum documento que me diga que, por exemplo, ele pegou um modelo ou uma referência explícita, tá? De um Pombal, né? Enfim, para pensar os cursos, aulas de comércio, mas é claro que há uma referência ali na criação das aulas de comércio, isso se dá em 55, a Junta de Comércio, em 59, explicitamente a criação das aulas, né? Ele vai fazer a menção, né, aos usos que se faziam na Europa, né, naquele contexto da aprendizagem das partidas dobradas. Isso era, enfim, a novidade já muito aplicada na Europa, né, enfim, e que ainda não era praticada no Reino, enfim, nas colônias, porque isso era notório. Ele quis transformar isso numa política de Estado, ou seja, uma política não só para ensinar, para transmitir, sem sombra de dúvidas, para criar fazer muita referência à ideia de uma mocidade, né, enfim, útil, né, mas a ideia, tanto do Colégio dos Nobres, quanto da ideia das aulas de comércio, era educar, não nesse caso aí, né, enfim, crianças, mas eram já jovens, rapazes, adolescentes, instruí-los para uma função, né, específica, que requeria quase sempre, né, enfim, por conta dos manuais, você tinha poucos manuais em português. Os primeiros lentes das aulas de comércio começaram a traduzir os materiais em francês, em inglês, enfim, eles traduziam para o português e criavam apostilas, né? Então, ele se requeria muito nessas aulas também, e se ensinava também nessas aulas noções, para aqueles que não soubessem, noções básicas de leitura em francês e inglês. Então, isso eles tinham que ter, para dizer que um negociante que não soubesse francês ou inglês estava morto, né, enfim, no mercado. Então, eles precisavam ter também, nem que fossem esses conhecimentos rudimentares dessas línguas, né, para que eles... Então, há muito, sem sombra de dúvida, de influência do que já acontecia desde o século XVII, e na França, sobretudo, né, mas na Inglaterra e na França, com certeza, dessas aulas voltadas para esse público de comerciantes, de mercadores. Em Portugal, a ideia foi, obviamente, ela foi muito ambiciosa, né? Ou seja, que os negociantes... Mas o que se sabe, o que a gente sabe, né? Enfim, Jorge Pedreira já demonstrava isso nos seus estudos, é que quase nenhum negociante frequenta essas aulas. Alguns filhos de negociantes frequentam, mas você tem também... Essas aulas elas acabam funcionando muito para digamos, uma mocidade menos aquinhoada em termos financeiros, mas que buscava
colocação como caixeiro, né, enfim, como para trabalhar nos trapiches, para que eles pudessem... Se me permite, doutora, rapidinho, é só uma coisa, é porque em termos assim, de Estado, né, eu falei, talvez eu não tenha deixado mais bem claro, porque prática das aulas de comércio do século XVII, mas como se transformou em lei, não é? Assim, eu falo como uma iniciativa do Estado para a formação de comerciantes seria algo inovador na Europa, eu digo nesse sentido. Sim, como uma política de Estado, né? Sem sombra de dúvidas, era alguma coisa inovadora, né? Mas como prática corrente, né? Enfim, eu digo como uma... não era, mas sem sombra de dúvidas, ter criado as aulas de comércio, né, instituído, né, formalmente, isso eu não tenho conhecimento nem em Inglaterra, nem em França, particularmente, né, enfim, que são esses principais modelos, o mesmo, né, enfim, você pensar Espanha, Alemanha, Áustria, modelos de, digamos, de legislação que instituísse esse ensino, né, como uma... que ele não era, obviamente, não havia uma obrigatoriedade, mas como ele próprio vai... como isso vai ser definido na legislação de criação de horário régio, inclusive aproveitar enfim, essas aulas de comércio que já haviam sido criadas, não apenas para formar essa mão de obra para o comércio, mas formar uma mão de obra também para a administração pública, né? E isso é muito interessante, né? Isso é muito importante, porque ele está dizendo, ali ele está dizendo claramente, olha, nós queremos que essas instruções elas sejam importantes também para formar contadores, tesoureiros, escrivães, dentro de uma certa concepção. É lógico que as aulas de comércio elas eram muito amplas, né? Você tinha, inclusive, foram sendo agregadas a ela, por exemplo, a própria ideia, no início do século XIX, a ideia de agregar a ela, e isso aconteceu no Brasil, a cadeiras de economia política. Então, isso era já uma questão das novidades trazidas do final do século XVIII, né? Então, não era uma ideia de Pombal. Aliás, o Jacques Raton ele fala muito isso. O início, a ideia era aulas que tivessem um caráter muito prático mesmo, e pragmático, né? Mas elas vão se sofisticando nesse sentido, porque exatamente o público que se queria não era o público que eles conseguiram atingir. Nenhum negociante estabelecido ia lá sentar nas cadeiras de escola para poder aprender aquilo que eles já sabiam na prática, né? No máximo, eles podiam contratar um caixeiro que aprendia esses mecanismos, né, enfim, contábeis mais sofisticados. Muito obrigado. Eu posso falar? Claro. Professora Vera, eu acho que é uma prática dos portugueses colocarem seus patrícios para estudar, porque eles estão sempre vinculados ao comércio, né? No século XIX, quando foi criado o Grêmio Literário Português, aqui em Belém, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi instalar uma escola para ensinar os patrícios a ler, a contar sobre tudo, né? Escrever, porque vinculado ao ramo de comércio. Mas, na verdade, aí eu fiquei pensando assim, me diga, também é uma curiosidade, quando Pombal resolveu fazer essa centralização, era muito desorganizada essa arrecadação de tributos, ou ele queria mesmo era aumentar as rendas que eram exploradas das colônias portuguesas, especialmente da América Portuguesa.
Seria isso? O contexto da criação do erário, né, enfim, está muito ligado ao contexto de vários conflitos internacionais ali na segunda metade do século, na segunda metade do século XVIII. O Marcos Carneiro Mendonça, ele vai dizer que o Pombal, quando ele tem notícia, né, enfim, de alguns tratados pós-guerra, né, enfim, das casas monárquicas europeias e que incluía Portugal, ele diz, olha, imediatamente ele escreve para os seus cônsulos em Inglaterra para começar a pensar na montagem do que seria o erário. Isso ele está dizendo a partir das correspondências que ele lê e tal, que ele leu. Ele diz, olha, que dentre essas correspondências, ele está tratando da ideia de necessidade de ter um tesouro, né, enfim, que centralizasse a administração e a fiscalização, sobretudo pelo fato de que, uma vez que essas rendas elas estavam dispersas nesses outros órgãos, Casa dos Contos, Casa da Índia, enfim, era difícil centralizar essas rendas em uma situação de guerra. Então, por quê? Se você dota o Estado de um elemento, né, enfim, de controle, de fiscalização de rendas, né, enfim, para pagamento de despesas, sobretudo guerra, né, fardamento, compra de navios, armamentos, quer dizer, isso é aquilo que Schumpeter está dizendo, você tem exatamente a formação desse Estado moderno, né? Ou seja, que é um Estado fiscalista e é um Estado que ele também se organiza em função das suas necessidades, né? Então, porque não quer dizer, né? Eu acho que em nenhum momento, em nenhum historiador, né, do erário régio vai dizer, olha, que ele quer aumentar ou que ele consiga aumentar as rendas do Estado. Muito pelo contrário, você tem uma despesa imensa com guerra, né? Enfim, o que acaba se instituindo, na verdade, é uma forma desse Estado fiscalizar, ter um controle mais próximo, né, tanto do que se arrecada e do que se gasta, né? Então, por isso que eu estava dizendo, porque o mais importante, na verdade, são as despesas, né? No que concerne a ideia do Estado fiscalista, né? Então, é claro que muitas das rubricas, né, enfim, elas passam por fora. Você tem o cofre da rainha, enfim, os próprios, né, do reino, enfim, que não entram muito nessa contabilidade, mas a principal lógica, né, nesse sentido, e eu atribuo muito a essa ideia de que isso só se deu dentro de um contexto de modernização fiscal dos Estados europeus, né? Não é algo particular. O Pombal ele vai buscar esses elementos, né? Por isso que o Marcos Carneiro Mendonça está dizendo, olha, ele escreve para o seu cônsulo em Inglaterra para começar a discutir isso, né? A criação de um tesouro. O Miguel Dantas Cruz, esse historiador português, ele vai dizer, olha, ele se baseia muito num elemento, né, da ideia de que você tem um lorde do tesouro, né? É uma figura política que centraliza aquilo que seria as informações sobre a finança do Estado, né? Quer dizer, porque vem muito lentamente a ideia de tornar essas arrecadações mais eficientes. Ela parte muito mais do princípio de ter controle e não de aumentá-las. Tá bom. Obrigada, professora. Agora, eu só queria uma curiosidade com a professora Vera. Só encontrou a dona Ana
dentre essa pesquisa dessas mulheres abastadas aí em Sergipe? Pois eu só encontrei a dona Ana. Eu trabalhei com 87 inventários, esses inventários me rendem estudo até hoje, mas instrução de escravos, indício da instrução, eu só encontrei em dona Ana até o presente momento, sabe? E não mais. E por isso que eu achei relevante, porque na capitania de Sergipe del Rei, na historiografia sergipana, a gente não encontra nada a respeito disso. E quando eu vi esse dado, eu disse, poxa vida, que coisa fantástica, né? Indício da instrução, descoberta de pesquisador que fica. Poxa vida, que legal, né? Mas é só dona Ana que eu achei esses indícios. Porque nos outros inventários, inclusive, temos muitos escravos como trabalhadores e agregados à família, incorporados aos recursos daquela família, né? A renda, aos recursos, eles são bens, né? Mas de instrução, somente esses, até agora. Obrigada, professora. Nada. Posso fazer uma questão para a Vera, por favor? Bom, Vera, parabéns pelo seu trabalho. Eu também não é a minha área de especialização, mas eu orientei um trabalho de mestrado já há alguns anos atrás sobre Dona Carlota Joaquina, de Pompéu, nas Minas Gerais, né? Enfim, ela é uma figura reconhecida, né, que Gilberto Freire chega a mencioná-la, né, de uma maneira muito machista, né, chamando-a de Vanderlei, porque ela era uma mulher que pediu autorização para usar arma, ela era viúva, tinha muitas posses, muitas fazendas, né, inclusive a Pompéu, que a torna famosa, né, que é praticamente toda a região hoje, né, da cidade de Pompéu. Dona Joaquina, ela teve muitos, ao contrário, né, da Dona Ana, ela teve muitos filhos, ela teve vivos, acho que uns 15 filhos, eu não me lembro mais, mas eram muitos filhos que ela teve. Sendo que muitos deles, inclusive, ela os teve enquanto o marido viajava que isso é algo notável, né, na biografia da Dona Joaquina, né? Mas ela era uma mulher excepcional, porque ela sabia ler, escrever, enfim, ela teve esse aprendizado do próprio pai dela, né? Enfim, então ela administrava as suas rendas, etc. e tal, mas eu nunca soube dela mandar instruir, né, enfim, os seus escravos, etc. Então, isso é interessante, mas ela os fez com as suas próprias filhas, então isso é uma questão bastante curiosa, né, enfim, da biografia dessa pessoa. Mas o que eu ia te perguntar é exatamente nesse sentido, assim, que a Nazaré te pergunta, ou seja, sobre outros casos. Você disse que estudou aí 87 inventários, mas que apenas neste, né, enfim, você localiza. Quantos escravos ela tinha no total? Né? Enfim, você disse que ela alforriou. Eu não sei se esses eram todos os escravos, os escravizados que ela tinha, que ela possuía, e se esses escravizados que ela manda, e os filhos, né, enfim, seus escravizados, ela os mantém sob o seu domínio, né? Quer dizer, mesmo após a alforria, se era o processo de alforria, né, que ela dá, ou seja, eu entendo que ela busca usufruir desses ensinamentos, tanto práticos para o menino quanto para a menina, né? A questão dos ofícios domésticos, etc. Era isso. Obrigada, Cláudia. Então, o documento deixa muitas lacunas, porque ele é incompleto, só tem 7 páginas. Mas, enfim, Dona Ana ela tinha, no total, 4 escravos.
E esses 2 escravinhos, que eu não tenho evidência se eles foram instruídos. Acredito que não. Mas os filhos dessa escrava dela, esses 2 meninos, esses 2 pequenos, uma menina e um menino, ela encaminha para a instrução. E realmente os 2 adultos que ela diz que as cartas de alforria estão registradas no livro tal, na Vila de Lagarto, né? Mas, mesmo eles estando alforriados, eles estavam sob o domínio de Dona Ana, né? Eles viviam, ela usufruía realmente, né, ainda, né, dos serviços dele, mesmo estando alforriados, mas eles estavam sob o domínio dela, né? Assim como os pequenos também. Em relação eu só encontro esse dado até o presente momento, né, dessa prática, né, de instrução que ela encaminha os filhos, os escravos. E eu não sei se esses escravos pequenos eram filhos. De quem era filho? Eu sei que ela diz que é filho da escrava, mas com quem? Será que com o marido de Dona Ana? A gente não sabe, não é? Podia ser, porque o testamento, a parte do testamento, ela pede com muita vontade que esses meninos sejam instruídos. É como se naquela fala, a gente sabe do contexto religioso da época, mas ela pede, pelo amor de Deus, que instruam aqueles meninos. É como se ela não quisesse que mais tarde eles não ficassem desamparados e tivessem uma instrução como forma de, talvez, ascender economicamente, né? De ter uma forma de, talvez, ter um sustento mais tarde, né? Poder, por exemplo, o menino com ofício de sapateiro, com certeza, e a menina poderia também, né, ter um emprego, sei lá, ter alguma utilidade, né, prática, né, nessa prática de ofícios, né, ou até mesmo arrumar, quem sabe, um bom casamento. A gente não sabe, o documento deixa muitas indagações, né, muitas. Eu não sei realmente o propósito de Dona Ana, assim, mas eu só sei que essa atitude dela de encaminhar os escravos deixa uma pista interessantíssima para nós em termos de educação, né, de pessoas, né, escravas, dos escravos no século XVIII. Né? É isso, eu não tenho muito para acrescentar, para dizer a respeito dela, por causa da documentação. É uma hipótese interessante, porque, né, que você apresenta, porque ela denomina, né, enfim, a escravos, os escravizados, que ela tem como crioulos, né, ou seja, e ela denomina especificamente essas 2 crianças como o mulatinho e a mulatinha. Sim. Então, eu vejo, interessante. Eu vejo, Talvez, Cláudia, que ela quisesse assim, ter escravos de ganho, não? Existia essa Sim, mas prática também, né? Mas ela quer encaminhá-los para a instrução, para que eles pudessem, mais tarde, poder ter uma renda, talvez, né? Eu não sei se eu posso chamar de renda, ter um dinheiro, ganhar um dinheiro, não é? Eu não sei. Tinha essa prática dos escravos de ganho, né, Luiz, também, não é? Tinha muito, não é? Mas eu não tenho elementos para falar mais a respeito disso, né? Eu continuo buscando, olha, eu ainda voltei ao arquivo para ver se eu achava o inventário dela, do marido, para ver se eu conseguia, mas não, a gente encontra uma pista e vai atrás do restante e não encontra também. Mas é assim, eu estou satisfeita. Professora Nazaré, satisfeita também? Sim, quero agradecer muito os ensinamentos de hoje à tarde, né?
o alargamento do conhecimento de um período que eu não mergulho, não sou muito corajosa como vocês, que eu digo que o povo que mergulha aí no século XVII, XVIII, até o início do XIX, é um povo corajoso para ler essas letras, né? Ai, quase incompreensíveis. Então, eu quero parabenizar minhas colegas pelas suas falas e por ser uma tarde maravilhosa. E também ao nosso diretor da cátedra, Luiz Eduardo, por ter proporcionado este momento que se tornará ímpar, né? Eu já até tirei uma foto aqui para ficar guardada. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, Luiz. Lembrou Obrigada, bem, fiz umas Nazaré fotos. e Vera. Eu também quero agradecer. Obrigada, Luiz. Obrigada, Nazaré. Cláudia, parabéns pelo seu trabalho. Maravilhoso. Muito interessante. Duas apresentações maravilhosas, duas pesquisadoras maravilhosas também. Viu? É um privilégio, está sendo um privilégio estar organizando muito gerúndio, calma. Está sendo um privilégio organizar esse evento. Bom, gente, então, eu acho que estamos na hora, né? Temos 2 minutos apenas. Eu agradeço a presença de todos, todos que estão assistindo aqui no Brasil, em Portugal, pelo YouTube, que assistirão, que salvaram para vir depois, porque vai ficar gravado, né? Eu espero que vocês estejam amanhã dispostos a continuar essa nossa maratona nos estudos pombalinos. Eu preciso falar um pouco da mesa de amanhã, né? E amanhã teremos, pela manhã, a mesa composta pela professora pesquisadora doutora Christine Vogel, da Universidade de Werther, na Alemanha, e que vai falar em inglês, mas teremos uma tradutora, um tradutor, na verdade, o nosso querido Tadeu, será o intérprete dessa fala, e também a Elaine Maria Santos falará sobre as gramáticas pombalinas de língua inglesa, essa que é o fruto de um trabalho que eu orientei, né? Muito orgulho este trabalho dela. E será mediada esta mesa pelo professor doutor Rodrigo Belfort Gomes, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, professor de inglês, e também pesquisador do NEC, e hoje em dia assessor, trabalha também na coordenação de relações internacionais da UFES, tá bem? Então agradeço a presença de todos